Vamos lá para análise macro. Bom, hoje tudo no mundo está caindo durante essa madrugada. Nós temos aí as bolsas, os futuros das bolsas americanas caindo, a Europa caindo e também a Ásia caindo pesado com informações vindas da China aí, do setor imobiliário, que eu vou comentar em seguida, que estão fazendo ações por lá caírem 6, 7% só essa madrugada. E todo esse pessimismo global que vai refletir na nossa bolsa aqui vai ser complementado por falas que o Lula fez contra a Vale ontem à noite numa entrevista da Rede TV. Basicamente, ele falou que a empresa não pode ter o monopólio no Brasil, não pode achar que é dona do Brasil, e também ele comentou que as empresas brasileiras precisam estar de acordo com o entendimento do desenvolvimento do governo brasileiro. E a gente sabe que essas falas dele fazem parte daquele movimento que o governo estava fazendo para tentar colocar um político na presidência da Vale. Então essa foi a tentativa aí do último mês que aconteceu. A gente sabe que não deu certo, a Vale não aceitou e agora existem essas falas que só vão prejudicar a empresa como um todo, porque o investidor ele fica muito atento a essa influência do governo sobre a empresa, porque a gente sabe que, por mais que a empresa seja extremamente forte, a gente não pode concorrer com o governo, né? O governo pode criar multas, pode criar tributação do nada para ferrar com a empresa. Então, tudo isso reflete negativamente na ação e, óbvio, hoje ela tenderá a abrir com uma precificação de queda, muito também voltado porque o cenário da China caiu extremamente forte nessa madrugada. Lembrando que eu comentei ali, tiveram ações que chegaram a cair 4, 5, 6%, 7%, e tudo isso foi gerado por aquela Country Garden, que foi a maior incorporadora chinesa, hoje está bem mal das pernas, e agora mais um credor acabou pedindo a liquidação judicial da empresa depois que ela não pagou um empréstimo de um pouco mais de 200 milhões de dólares. Então, isso fez uma pressão forte de queda para as bolsas chinesas, puxada pelo setor das incorporadoras, né? E o setor imobiliário, que a gente já sabe que está sendo o calcanhar de Aquiles da China e não é de hoje, né? E óbvio, a gente sabe que tudo isso vai gerar pessimismo aqui para o Brasil, porque nós fornecemos muitas commodities que eles precisam, principalmente no setor imobiliário e no setor de construção, né? E automaticamente essa pressão que tem hoje nessa madrugada vai refletir para a gente. O único fato positivo vindo da China para o nosso mercado aqui é que a China suspendeu o anti-dumping, que era uma sobretaxa que tinha na carne de frango brasileira. Era uma sobretaxa aí que ela variava de 17% até 34%, dependendo da empresa que forneceria essa carne de frango para a China, né? E isso, óbvio, aumenta a competitividade da carne brasileira lá na China e é positivo sim, né? Só que não vai ser o suficiente para poder abalar, né, esse pessimismo ou reverter esse pessimismo que nós estamos tendo nessa madrugada nas bolsas do mundo inteiro. E já falando da Europa, também nós temos a Europa caindo durante essa madrugada, puxada muito por questão dos balanços também que saíram por lá, de algumas varejistas que vieram bem ruins, e óbvio, né, a Europa também tem uma ligação grande com o cenário chinês e também está refletindo tudo isso. Nos Estados Unidos a gente tem aí os futuros das bolsas em queda agora durante essa madrugada. Tudo isso pode ser ampliado pela divulgação do PIB, né? A gente vai ter a segunda revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos e basicamente essa revisão, ela assim, ó, ela vai precificar forte no mercado se vier muito fora das expectativas, pelo fato de ser uma revisão. Então, se ela vier dentro das expectativas, não tende a nem salvar esse ânimo aí do pessimismo para o otimismo e nem ampliar muito esse pessimismo.
mas é o principal dado do dia e é o que os mercados vão ficar de olho hoje às 10h30 da manhã. Além de tudo, o mercado como um todo está na expectativa do PCI, que é aquele índice de inflação que eu já comentei, que o Fed mais olha, né, que é o Banco Central Americano. Esse dado ele vai sair amanhã e basicamente ele está sendo considerado no mercado como o divisor de águas para sabermos quando que o Fed vai começar os cortes de juros. Hoje as apostas estão de maio para junho, então mais para frente um pouquinho. A gente sabe que se esse dado de inflação vir mais alto, mais forte do que o esperado, aí essas apostas de maio vão cair e tudo vai passar para junho ou julho. Então, é para isso que o mercado vai ficar de olho, principalmente amanhã na abertura do mercado, né? E aqui no Brasil, nós tivemos ontem a divulgação aí do IPCA 15, ele acabou surpreendendo, ele veio acelerando, como eu havia comentado, por conta da reoneração lá do ICMS nos combustíveis, só que ele veio acelerando menos do que o esperado. Era previsto uma aceleração na inflação do IPCA 15 de 0,82, ele veio 0,78. E nesse momento que saiu, foram às 9 horas da manhã, a bolsa disparou já, começou com uma alta bem expressiva e continuou até o final do dia. Tanto é que nós fechamos aqui o dia ontem com o mundo totalmente parado e até um pouco pessimista, nós fechamos com mais 1,5 de alta. Óbvio que não foi só isso, né? A gente teve a Vale impulsionando bem o cenário ontem por perspectivas de estímulo na China, que eu comentei que ela abriria forte e foi o que aconteceu, ela subiu mais de 2% ontem. Mas a gente tem que lembrar que nesse dado do IPCA 15, a inflação ela surpreendeu subindo menos do que o esperado. Só que, abrindo o dado, o mercado percebeu que a gente tem uma inflação de serviços voltando a acelerar aqui no Brasil, o que é extremamente preocupante porque é exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. A inflação de bens está caindo, está convergindo para a meta, só que a inflação de serviços está forte ainda. Então, é para isso que o mercado vai ficar atento nos próximos dados de inflação aqui no Brasil. Inclusive, agora no momento que eu estou gravando o vídeo, vai sair o IGPM, que é um outro dado de inflação aqui no Brasil, só que a previsão para esse já é uma desaceleração natural, porque nós tivemos queda nos preços dos grãos e também no minério de ferro, né? Então, assim, no cenário global, tá tudo caindo no mundo, então vai puxar, sim, a abertura da nossa bolsa aqui para baixo, e provavelmente teremos uma abertura do dólar aqui para cima, lembrando que o dólar também está forte frente às outras moedas do mundo. Então, basicamente, esse é o cenário para hoje aqui na bolsa, na abertura, pelo menos, né? E se esse é o tipo de assunto que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do mercado abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu? Um abraço!